que investir em tecnologia é um caminho essencial, inclusive para a sobrevivência no setor. Você tem um ambiente onde ele pode expressar o seu máximo potencial. Em algumas safras tem causado prejuízo. Essa parceria é estratégica para o sucesso final? Bem-vindos a mais um Impulso Cast. O que todo produtor e produtora quer é transformar potencial produtivo em resultado no campo, né? E neste episódio vamos falar sobre como fazer um manejo bem feito no milho e aproveitar para celebrar os 80 anos das Sementes Agroceres, uma marca que caminhou lado a lado com a evolução do milho aqui no Brasil. Hoje temos aqui conosco Roberto Favaretto, representante de desenvolvimento de mercado, Thales Pezzini, engenheiro agrônomo e produtor rural, e Marcos Fava Neves, professor da USP e Harvard Agribusiness School. Só lembrando que você pode ouvir e também ver este episódio nas plataformas de áudio, algo que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtor e produtora rural. Cada detalhe do manejo pode transformar a produtividade da lavoura. Vamos explicar como genética, ambiente e práticas de campo se combinam para alcançar resultados consistentes e conhecer na prática a experiência de quem vive essa realidade. Sejam todos muito bem-vindos. E, Favaretto, a primeira pergunta já é logo de cara para você, viu? O que o produtor deve ter em mente para já começar a safra com o pé direito, com a corda toda? Bom, o produtor ele precisa estar atento a algumas práticas importantes agora no início do plantio do milho, né? Inicia-se os plantios de milho no verão, né, do Brasil, e eu destacaria principalmente a questão do manejo da área, né? A área tem que estar totalmente dessecada, com todas as plantas presentes em fase aí já de decomposição, né? O plantio deve ser muito cuidadoso, né? Eu costumo falar que o plantio é o dia mais importante para a cultura do milho, né? E ele tem que cuidar muito da questão de umidade de solo, né? O solo muito úmido, além de prejudicar a germinação e a emergência, pode facilitar a entrada de doenças. O solo muito seco, ele dificulta a emergência das plantas. Ele precisa garantir que as sementes estejam muito bem distribuídas, numa mesma profundidade, para que essas plantas possam emergir no mesmo momento, garantindo plantas normais, aptas a produzir uma espiga de alto rendimento, né? Cuidar também com as pragas iniciais, né? Fazer todo um manejo voltado para o cuidado das pragas iniciais e, obviamente, já ficar atento à questão de doenças que começam a aparecer já aí a partir do estádio V6 do milho, 6 folhas, 7 folhas, já começa a aparecer algumas doenças, ele tem que ficar atento a isso, né? São várias as práticas, mas eu destacaria principalmente essas, né? São várias ações, inclusive olhar atento ali na lavoura o tempo todo. Agora, quais são os principais pontos a serem observados, principalmente ao escolher o híbrido de milho? A genética, ela tem um papel fundamental na questão da produtividade, ela que carrega todo o potencial produtivo. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um ambiente e a gente tem a interação, né, dessa genética com esse ambiente. Então, o ponto mais importante, eu diria que é o agricultor identificar o ambiente produtivo que ele tem, ou seja, quanto é capaz de produzir aquele talhão, quanto é a média de produtividade de cada talhão da sua fazenda nos últimos anos, né? Com base nisso, a gente determina o que a gente chama de potencial produtivo, que ele varia de talhão para talhão e pode variar até mesmo dentro do mesmo talhão. Entendendo esse ambiente, a Bayer hoje, Sementes Agroceres, ela fornece uma recomendação específica para cada ambiente, híbridos específicos para cada ambiente, com a população específica para cada ambiente. Hoje, para o agricultor que tem condições de ter uma distribuição de taxa variável de semente, a gente consegue recomendar para cada zona de manejo ou para cada ambiente de produção dentro do mesmo talhão, populações de sementes diferentes, o que vai impactar diretamente no rendimento do híbrido. Bom, se o desempenho pode variar, inclusive dentro do próprio talhão, imagina de região para região do país, né? Exatamente, nós temos uma heterogeneidade muito grande de ambientes produtivos no Brasil e por isso que a pesquisa tem que estar sempre olhando para isso,
porque o híbrido, às vezes, ele tem um alto potencial genético, mas ele acaba não se adaptando a um determinado ambiente e aí, consequentemente, o agricultor não tendo sucesso na produção. Então, esse cuidado de posicionar o híbrido de acordo com cada ambiente, de cada região, de cada talhão ou de cada parte do talhão, é um papel extremamente importante que a Bayer, Sementes Agroceres, levam muito a sério para poder obter de cada genética o máximo potencial produtivo. Pois é, e agora deve estar passando na cabeça do produtor, da produtora rural, uma dúvida que você, Thales, pela sua experiência, né, pode nos ajudar a esclarecer aqui. Então, quais fatores que pesam na hora da escolha do híbrido de milho? Eu acho que uma das coisas mais importantes é o produtor conhecer a região que ele está plantando e quais são as características daquele solo que ele está, do clima de onde ele está. Porque nós temos uma gama muito grande de diferentes híbridos de milho no mercado e cada um deles tem a sua característica específica. Então, qual é o melhor material? O melhor material é aquele que se adapta à condição que você tem. Se o teu solo é um solo de alta, de média, de baixa fertilidade, se é uma área irrigada ou é uma área de sequeiro, se você vai plantar mais cedo, vai plantar na época preferencial, vai plantar mais tarde. Então, o que você deve olhar, no meu ponto de vista como produtor, primeiro olha para a sua realidade, qual cenário você está incluído, e aí você escolhe o material. Conhecer bem cada um das características de cada híbrido para você adaptar a sua melhor condição. No final do dia, o que todos nós produtores queremos é ter alta produtividade e alta rentabilidade. Isso você vai conseguir com muito conhecimento, conhecendo a sua propriedade, conhecendo os materiais e identificando quais são os melhores híbridos para se plantar. A gente vai olhar a produtividade, acho que em primeiro lugar, é uma dos fatores que fazem com que seja viável se fazer agricultura. Sem alta produtividade praticamente inviabiliza o negócio agrícola hoje, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Mas é isso, conhecer bem o material para poder adaptar na sua lavoura. Pois é, então de que forma, Favarito, as características genéticas do híbrido elas influenciam na produtividade e também no manejo final? Porque, no final de contas, né, o produtor ele precisa estar ciente disso, né? A genética, como eu comentei já, né, Kelly e Thales, ela é a base de toda a característica, inclusive a questão produtiva, né? Então, hoje a genética entra com um papel importante, carregando, né, os genes de produtividade, mas também entendendo muito como essa genética reage a fatores adversos, né? Hoje, a gente estuda muito o perfil fitossanitário de cada híbrido, para entender se numa determinada região eu tenho muito mais pressão de um tipo específico de uma doença, como eu escolho um híbrido que seja mais tolerante a essas doenças. A questão de praga tem tido uma importância cada vez maior, né? Os produtores do Sul, né, nos últimos 5 anos, eles se depararam com a cigarrinha do milho, que prejudicava muito o centro do país, e ela acabou descendo para o sul, a gente chama descendo, né, mas atingindo os estados do sul, se adaptando ao clima lá um pouco mais frio, e em algumas safras tem causado prejuízo. Então, você tem uma genética que ela se tolera melhor essa questão de pragas, essa questão de doença, ela se protege dos riscos, né? Como também a gente organiza um manejo, principalmente voltado para a população de plantas, que o milho tem uma resposta muito direta ao aumento ou à diminuição dessa população de plantas por hectare, para você contornar um desafio de estresse hídrico, por exemplo, que é muito comum no sul. Outro ponto importante em termos de genética são os ciclos, né? Nós temos híbridos hoje no mercado, né, de ciclos mais curtos, que ficam prontos num período menor de tempo, outros híbridos de ciclo mais longo. Você ter essa versatilidade, essa possibilidade do agricultor escolher esses produtos de acordo com cada situação dele, né? Principalmente olhando para diversidades, para finalidade, aquele agricultor que quer colher grão, aquele agricultor que planta o milho com a finalidade de produzir silagem. Então, a genética carrega as características, né, principais, como sanidade, potencial produtivo, qualidade bromatológica, e aí, de acordo com cada propriedade, com cada desafio de cada região, utilizar esse poder genético, essas características genéticas,
para fazer bom uso e ter bons resultados. São várias vantagens que a gente precisa estudar para a escolha do melhor híbrido. Gostaria de só chamar a atenção sobre essa questão do estresse hídrico que você comentou, porque o impacto climático no campo realmente é uma grande preocupação. E até nisso, então, o híbrido pode ajudar. Exatamente. Você tem produtos, né, que têm uma adaptabilidade para climas mais secos um pouco melhor do que outros, né? Quando eu tenho uma população muito alta de plantas, a exigência por água é maior. Então, se eu reduzo a população, eu diminuo o risco. É claro, né, amigo produtor, que o investimento em manejo de solo, em perfil de solo, em adubação, também contribui muito para a questão do estresse hídrico. Mas a genética também, a gente estuda e oferece produtos que tendem a minimizar pelo menos um pouco dos estresses, principalmente de falta d'água, que em algumas regiões é corriqueiro ao longo dos anos. Então vamos pegar esse gancho, aprofundar mais um pouquinho. Thales, conta pra gente, né? Quais estratégias de manejo têm dado mais resultado na sua propriedade, isso considerando os híbridos que você cultiva lá? Eu acredito que aquilo que tem dado mais retorno em termos de resultado e produtividade é aquilo que você faz com o seu solo. O cuidado que você tem com o ambiente onde a planta vai estar inserida, né? Todos os nutrientes que a planta precisa, a água disponibilizada para ela, ela vai retirar do solo. Então, o que a gente tem feito lá na propriedade ao longo dos últimos anos é tentar criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das plantas, trabalhando com rotação de cultura, trabalhando com culturas de cobertura específicas para milho. Hoje não se faz nem mais o cultivo de uma cultura, são mix de culturas, mix de coberturas que antecedem o plantio do milho. E todo esse trabalho vai criar um ambiente produtivo para que o milho possa expressar o seu potencial produtivo máximo quando o clima der condições para isso. Se a temperatura for adequada, se o regime de chuvas for adequado, se o ataque de pragas for controlado devidamente, doenças também, você tem um ambiente onde ele pode expressar o seu máximo potencial produtivo. Agora, quando o clima não ajuda, quando tu tem um ataque severo de pragas ou de doenças, você tendo um ambiente melhor para a planta, ela também não vai perder tanto. Porque no final do dia, você não vai sobreviver de um ano bom apenas. A agricultura, a gente tem que olhar tudo a longo prazo. Então, tem anos que eu vou produzir mais, tem anos que eu vou produzir menos. É minha obrigação como produtor criar um ambiente para que ele possa expressar o máximo potencial produtivo quando tiver condição e quando não tiver condição, que ele não perca tanto. Isso vai me trazer rentabilidade média ao longo dos anos. Então, acho que esse é o principal ponto. Assim, a gente tem trabalhado muito nessa questão de zonas de manejo que o Favaredo colocou, identificando as regiões de alta produtividade dentro do mesmo talhão. Assim, você tem partes que produzem mais, que a gente conhece, e partes que produzem menos. Então, vamos adequar a população do híbrido conforme cada uma da região, trabalhando com taxas variáveis de população. Mesmo fertilidade é possível fazer isso, sabe? Isso faz com que a gente reduza custo e aumente a chance de produzir mais. Ou seja, né, Favorito, precisa realmente ter um estudo da propriedade ali minucioso, como ele comentou, pensando no longo prazo, né? E hoje o agricultor, ele conhece muito bem a sua propriedade. Os profissionais da Bayer, das Sementes Agroceres, das outras marcas que a Bayer possui, conhecem muito os produtos, os posicionamentos. E a gente entende, né, Thales, quando isso ocorre em conjunto, quando há uma parceria de informações da indústria com o produtor, os níveis de sucesso são maiores nesse tipo de produtor. Quando existe essa, vamos dizer assim, essa interação de conhecimento, o agricultor conhecendo a sua propriedade, disposto a aplicar os conhecimentos e a indústria fornecendo um conhecimento, informações sérias, com dados acurados, você tem sim um sucesso maior nessas propriedades. Então, você estar próximo do agricultor, você fazer essa parceria com o agricultor de conhecimento, o sucesso ele é maior ou talvez até mais garantido do que se cada um trabalhar isolado, né? Pois é, Thales, a gente pode dizer então, você como produtor, que essa parceria é estratégica para o sucesso final?
Com certeza. A cultura do milho, em específico, é uma cultura que demanda um investimento muito alto, né? Por ela ser uma planta que responde muito em produtividade, você consegue tirar produtividades de 12, de 15 toneladas por hectare, ela exige investimento para isso. E como as margens na agricultura, ao longo dos anos, elas vêm cada vez nos desafiando mais a conseguir manter margens de rentabilidade, você não pode errar. Então você tem que conhecer muito bem onde você está, como o Favaretto colocou, e conhecer muito bem o híbrido para que você consiga colocar o híbrido certo na lavoura certa, na época certa, na população certa, com a adubação correta. E aí você vai ter sucesso, você tem muito mais chance de ter sucesso. Então a parceria ela é fundamental, né? O agricultor ir atrás, conhecer as características de cada material e a indústria prover essas informações através de visitas a campo, distribuindo materiais informativos. Isso nos ajuda muito como produtor a tomar a melhor decisão. Principalmente, né, Favaretto, nessa época, como o Thales falou, com uma margem curta, menor para o produtor rural, né? Sem dúvida, nós temos inúmeros desafios na agricultura, né? A agricultura é uma indústria a céu aberto, como todo mundo comenta, né? O agricultor ele precisa estar muito... eu digo que o agricultor é um homem de muita fé, porque ele deposita muitos recursos em anos assim que você não tem nenhuma garantia, né? E uma delas é a margem, né? Então, além de ter todos os desafios climáticos e logísticos e tudo mais, a margem está cada vez mais desafiadora e aí a gente precisa buscar eficiência em termos de produtividade para poder garantir uma lucratividade sustentável ao longo dos anos, né? É o que a gente sempre fala, tem desafios da porteira para dentro, mas também da porteira para fora, né? Então, olhando para o mercado, quais são as perspectivas para o milho na próxima safra e como a adoção de tecnologia pode ajudar o produtor a obter melhores margens? Quem vai responder essa questão para a gente é o professor Marcos Fava Neves. Vamos ouvir. Essa safra foi absolutamente espetacular, né? O Brasil deve colher 137 milhões de toneladas, o que está agregando 20 milhões acima, quase 22, na verdade, milhões acima da safra anterior, 18,6%. Então, realmente foi uma performance fantástica, principalmente na segunda safra, choveu mais do que o esperado, e eu estou assim, bastante confiante em relação ao milho. Deixa eu abrir aqui para vocês por quê. Nós estamos com os clientes do milho, os consumidores do milho, num momento muito especial. As carnes estão vindo bem, o Brasil tem exportado volumes muito grandes, há alguma recuperação também no mercado interno, nós temos milho para consumo humano também vindo bem, e nós temos o anúncio quase que semanal, para fazer aqui uma brincadeira, mas mensal sim, de uma nova unidade de etanol de milho. Praticamente o Brasil não falava nesse assunto há 10 anos. Ninguém falava em etanol de milho, se falar que etanol ia ser só de cana, e agora nós estamos vendo cada grande cidade produtora do agro recebendo aí um investimento. Então eu acredito que isso vai ajudar o produtor nessas regiões a ter um contrato prévio de venda de milho a um número mínimo já fixado. Então isso deve trazer um estímulo não apenas para algum crescimento do milho de primeira safra, mas principalmente o milho irrigado em algumas regiões do Brasil para a segunda safra, e o milho segunda safra onde cabe, porque vai ter mais garantia de compra e não tanto aquela queda muito forte de preços quando nós temos aí a chegada, né, do volume grande da segunda safra. Então, assim, acho que a perspectiva é boa e eu acho que tem boas chances de negócios agora de fazer venda antecipada ou mesmo de barter. Eu acho que os produtores deveriam ficar atentos a essa situação aí. Mas o Brasil deve expandir a área, principalmente por causa desses fatores que eu listei para vocês aí. É uma demanda firme que nós temos pelo milho. Thales, eu já vou fazer a próxima pergunta para você, porque nós gostaríamos de saber se você percebe isso na prática, ou seja, a adoção de tecnologias tem realmente ajudado a ampliar as margens, né? Você acredita que os resultados têm compensado o investimento? A gente falou sobre isso um pouquinho há pouco, mas acho importante a gente esclarecer um pouco mais. Sem sombra de dúvida, a tecnologia, eu digo que ela viabiliza você fazer agricultura no Brasil hoje. Todos nós produtores temos um custo de produção muito alto.
E existem custos fixos que são muito altos também, e que a gente muitas vezes não percebe na hora de fazer um custo de produção. E a maneira mais eficiente de você reduzir esses custos é produzindo mais. Então, se eu tenho 1 hectare lá, onde eu já tenho um custo de largada, custo de mão de obra, de manutenção, depreciação de máquinas, todo investimento, financiamento, juros, eu preciso diluir esses custos produzindo mais. E a tecnologia é fundamental para isso, né? E eu acredito assim que, além da tecnologia que existe à disposição, o fator muito importante é o conhecimento. Você ter acesso ao máximo de conhecimento possível para poder aplicar a tecnologia certa, na hora certa, no lugar certo. Porque também não adianta você investir em tecnologias que são muito boas, mas que talvez para a sua realidade não vale a pena. Não vai fazer você ter uma produtividade além do custo de desembolso. Então, o conhecimento de qual a sua realidade, em que área você produz, quais as condições de clima que você tem, vão fazer com que você escolha a tecnologia certa. E tecnologia tem bastante no mercado hoje. Isso vai fazer você produzir mais, e o aumento da produtividade é a maneira mais eficiente de você reduzir custo, porque você vai estar diluindo teus custos fixos e fazendo com que te sobre uma margem um pouco melhor. E investir em tecnologia é um caminho essencial, inclusive, para a sobrevivência no setor. Eu desconheço produtores que conseguem se manter na atividade produzindo pouco. É uma lógica que não faz sentido para mim. Porque os custos aumentam, se você não aumentar a produtividade todos os anos, ou pelo menos manter altas produtividades, você não se mantém na atividade. Né? Então, é fundamental. E é salutar que venham sempre cada vez mais tecnologias para que nós, como produtores, possamos aproveitar as tecnologias certas e utilizar no local certo. Isso vai dar rentabilidade para o nosso negócio. E para produzir mais com rentabilidade, Favaretto, a gente pode dizer o seguinte, é preciso produzir mais na mesma área. Exatamente. E eu diria o seguinte, hoje você não pode mais olhar a cultura única e exclusivamente quando ela está no campo. Você precisa ter um olhar para quando a cultura não está no campo. O que a gente pode fazer nesse campo, nesse solo, para melhorar, né, o ambiente que vai receber as sementes depois. Então, eu digo que hoje qualquer cultura ela é como um quebra-cabeça, né, com várias peças que você precisa colocá-las em seus lugares específicos. Muitas vezes, se você deixar apenas uma peça fora de ordem, perde o sentido da imagem, né? Então, uma lavoura hoje ela é constituída de várias práticas, onde a integração dessas práticas, né, no final fazem a diferença em termos de produtividade. Não basta eu ser bom em apenas algumas práticas, eu preciso ser bom em várias práticas. Todas as que interferem na cultura. A gente citou aqui as principais, né? Mas o importante é como eu integro essas práticas para que no final da safra eu consiga obter a melhor produtividade. Então, esse quebra-cabeça ele pode mudar dependendo, por exemplo, se minha propriedade sofreu com chuva demais, ou se houve uma escassez muito longa de chuva, ou se aconteceu uma praga, isso tudo pode mudar. As regras mudam de acordo com o que acontece no momento. Mudam. E quanto mais eu tiver conhecimento desses estresses que a minha propriedade pode passar, mais eu começo a atuar em cima de práticas que minimizem. Eu nunca vou evitar o problema com a estiagem, a não ser que eu tenha uma irrigação, eu consiga suprir água. Mas quais são as práticas que podem minimizar esse problema? Né? Se eu tenho problemas de pragas, quais são as práticas importantes para que eu minimize esse estresse na planta feito pelas pragas? Então, é conhecer realmente o contexto, estar apto a fazer mudanças, e às vezes mudanças de certa forma rápidas, outras ações ou outras práticas, como o Thales falou, visando já um médio e longo prazo, mas é isso, é entender de todo esse contexto e como eu posso ou como eu devo fazer mudanças ano a ano ou região a região, conforme eu estou situado aí no Brasil. Thales, e essas mudanças, elas acontecem ano a ano ou tem que ter até um espaço menor? Como que você vê a adequação dessas mudanças para garantir a rentabilidade, a produtividade? Cada ano é um desafio diferente, né? Nós lá no Rio Grande do Sul, nos últimos 4 anos, tivemos 3 anos de estiagem e 1 ano de excesso de chuvas.
como você faz para produzir num ambiente tão adverso assim, né? Mas o Favaretto colocou um ponto de vista que eu acredito muito e eu acho que é fundamental para se ter sucesso na agricultura, é você não olhar os tratos culturais ou somente a cultura em si, quando ela está instalada. As principais decisões que nós produtores temos que tomar para buscar rentabilidade e produtividade, elas são decisões e são ações que são feitas antes do plantio. Qual a cobertura do solo que eu vou fazer antes do plantio? Qual que é a correção da fertilidade do solo que eu vou fazer antes do plantio? Qual híbrido eu vou plantar? Que época eu vou plantar? Qual adubação de base eu vou fazer? Qual adubação de cobertura eu vou fazer? Tudo isso são decisões que são tomadas antes do plantio. E o momento do plantio, do milho principalmente, é o momento mais importante da cultura. Porque se você errar no momento que a plantadeira passou, colocou o fertilizante, colocou a semente e ela passou, 90% do resultado está ali, está feito. O que você vai tentar fazer depois é corrigir algumas coisas, controlar uma praga, controlar uma doença, irrigar se for o caso, quando falta chuva. Mas se você errou no plantio ou nas decisões tomadas antes do plantio, não volta atrás. Né? Por isso o conhecimento é muito importante. E está ligado nas previsões que se tem. Você falou das mudanças do clima, esse ano vai ter laninha, vai ter El Ninho, vai ser um ano normal, ninguém sabe, né? Previsão do tempo, mais de uma semana é quase um chute hoje em dia, mas muda bastante. Cada ano a gente tem que estar estudando para poder se adaptar a isso e tomar as decisões corretas. Kelly, eu traria mais um item para a discussão. Eu sou filho de agricultor, eu já fui agricultor. E o agricultor, ele é um executor nato das coisas, né? Só que eu diria que nós estamos cada vez sendo exigidos mais em planejamento. Então, para aquele agricultor que está nos escutando, invista em planejamento, né? Como é que eu faço um planejamento cedo, né, do ano e eu vou acompanhando aquilo? Quais são os empecilhos que podem entrar no jogo para que eu não consiga cumprir esse planejamento? Como eu me preparo com antecedência? Então, diante de um cenário de tantas adversidades, de tantos fatores interagindo na lavoura, você investir em planejamento me parece ser um mal ou um bem necessário, né, para que a gente vá conseguindo, ao longo dos anos, ao longo do ano, executar cada prática que a cultura precisa. Então, o planejamento é fundamental para se ter uma boa lavoura de milho, de soja, de trigo, de algodão, do que for. Agora que já estamos aquecidos no tema de híbridos de milho e manejo, queremos conhecer um pouco mais sobre essa marca brasileira que fez parte da trajetória de sucesso que ajudou a tornar a cultura do milho tão próspera no agro nacional. Favaretto, a Sementes Agroséries é a marca brasileira mais antiga do milho, né? Um orgulho, são 80 anos de história. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e como que ela se traduz em vantagem para o produtor, para a produtora rural. Falar da Agroséries para mim é muito gratificante. Como eu falei, eu sou filho de produtor e eu vi meu pai plantar, né? Mas tudo começou lá em 20 de setembro de 45, né? Quando o seu Antônio Secundino de São José resolveu criar a marca e resolveu se dedicar a melhoramento genético de milho. Logo em seguida, em 47, né, ele fez uma parceria com o Instituto Rockefeller, né, dos Estados Unidos, onde esse instituto ele aportou recursos, né, e possibilitou que o seu Antônio Secundino crescesse e expandisse no Brasil nas décadas aí de 50 e 60, né? E é uma história interessante porque o seu Secundino, ele carregava o seu caminhãozinho com sementes de milho, né? E levava até os agricultores para eles experimentarem, né? Experimentavam o milho e depois, na sequência, comprava, né? Foi a primeira empresa, como você falou, a trazer a mais antiga, né? Como você falou, Kelly, mas foi a primeira empresa a trazer o milho híbrido, né? Que é o cruzamento de duas linhagens, né? Desenvolvendo um milho híbrido que dá um salto genético em produtividade muito alto. Mas o seu Secundino fazia isso, né?
ia distribuir as sementes, né? O que a gente chama hoje no mundo moderno de geração de demanda, né? E ainda é o principal ponto para você colocar o agricultor frente a frente com o teu produto, para ele conhecer realmente e poder experimentar numa larga escala nos próximos anos, né? E aí, 71, teve um fato interessante que ressalta o respeito com o agricultor brasileiro, onde as sementes agroceres, por conta de uma doença chamada Eumintosporiose maídes, né, que afetou uma das linhagens, a Sementes Agroceres decidiu por não comercializar as sementes produzidas naquele ano, né? Então ficou um ano sem comercializar as sementes para que essa doença não fosse espalhada pelo Brasil, né? Uma doença que começou lá nos Estados Unidos, numa das linhagens, né? Como eu falei, então isso reforça o respeito com a agricultura e com o agricultor, né? Em 71, o filho, né, do seu Antônio Secundino, o Ney Bittencourt de Araújo, assume a presidência, né? Amplia os negócios, né, trazendo a parte de hortaliças, a parte de iscas formicidas, né, e também a parte de genética animal, né? E assim a AgroSéries foi se constituindo, e em 96 o Ney teve a primeira contato com a Monsanto dos Estados Unidos, onde lá ele conheceu, teve a oportunidade em primeira mão de ver os primeiros milhos BT, né, tecnologia aí resistentes à lagarta, né, e em 97, então, a Sementes Agroceres foi vendida, né, para a Monsanto, né, houve essa fusão, a Monsanto, então, assumindo a parte de sementes, né, e o direito de uso da marca, ficando a família, então, Agroceres com a parte de genética animal e hortaliças e outros negócios, né? E o que marca essa marca, eu acho que é a inovação, né? A Sementes Agroceres, ela é inovadora. Desde o início, o primeiro milho híbrido, um dos primeiros híbridos a super precoces, possibilitar uma safrinha de soja. Hoje a gente não pode nem mais falar em safrinha, né, no Brasil. É uma segunda safra, e isso possibilitou por um híbrido de plantio mais cedo, e aí o agricultor fazendo uma safrinha de soja. Isso no sul do Brasil existe muito. No Brasil central a gente mudou, né? Trouxe a soja e híbridos também adaptados para a safrinha. Então, realmente é uma marca inovadora e com presença no agricultor. Eu acredito que a Sementes Agroceres hoje ela está muito próxima do agricultor. Ela vive muito aquele ambiente do agricultor, e por isso pode oferecer soluções mais customizadas e parcerias mesmo com o agricultor. Eu acho que chama muito a atenção dessa marca aí, nesses 80 anos, essa parceria junto com inovação. Ela chama tanta atenção que até quem não é do agro já ouviu falar de AgroSéries, né? É uma marca extremamente consolidada, impressionante. Exatamente, é uma força, como eu falei, eu lembro do meu pai plantando milho, né? Híbridos como a G28, por exemplo, um dos primeiros híbridos que teve aí. Quando eu comecei trabalhando na Monsanto, eu vendia 1051, que ainda existe hoje para milho verde. E assim os híbridos que foram avançando, e realmente uma marca conhecidíssima, forte, um nome muito forte, né? Ceres, né? A deusa das colheitas e tal. Então, realmente, uma identidade muito forte com o agricultor, com o mercado agrícola e com o milho, principalmente, né? Legal você ter trazido esse contexto histórico, inclusive, né, de um ano não comercializar sementes, respeitando o produtor, a produtora rural. Então, isso, claro, é uma grande marca para a agricultura brasileira. Agora, na sua avaliação, qual que é o propósito, né, que a Sementes Agroceres carrega? O propósito das Sementes Agroceres é trazer sempre inovação, sempre tecnologias novas, sempre junto com conhecimento, né? A tecnologia por si só não funciona se você não levar o conhecimento junto com ela, para que o agricultor faça bom uso disso. E para você fazer isso, você tem que ter proximidade do agricultor. Você tem que ter acesso ao agricultor, né? A gente tem acesso hoje aos agricultores através de cooperativas, de distribuidores, de pequenas revendas de insumo, acesso direto ao produtor, com atendimento direto, visita aos agricultores,
promotores de campo, um número de pessoas muito grande no campo, difundindo a marca, difundindo conhecimento. Então, acho que o propósito, com certeza, é proximidade do agricultor, né, levando inovação e conhecimento para esse agricultor. Vamos lá, quando tem uma dúvida no campo, só para deixar todo mundo no mesmo pé e tirar a dúvida, né? Como é que essa dúvida é esclarecida? Hoje, os canais de comunicação evoluíram muito e fica muito fácil o produtor contactar com os representantes da AgroService, seja eles pessoas que trabalham no nosso sistema de distribuição, cooperativas, distribuidores, como as pessoas diretamente ligadas à marca, à empresa. Então fica muito fácil esse contato. A partir desse contato, dependendo do desafio ou da problemática que é levantada, as nossas equipes estão prontas para atender em loco. Se tratar de um desafio muito grande, com urgência, né, de acordo com a urgência do produtor, uma rede de pessoas especializadas e bem distribuídas no país, capaz de atender qualquer necessidade assim que o agricultor levantar a dúvida. Essa estrutura é fundamental. Agora, Thales, então, como cliente, conta pra gente aqui de que forma que você vê, né, essa tradição, esse investimento em inovação, né? Como que tudo isso se reflete em experiência também lá no campo? Bom, nós somos clientes da AgroSéries desde que eu me lembro, por gente plantando milho, né? Há mais de 30 anos já que a gente é cliente da marca. Desde os primeiros híbridos, eu estava olhando esses dias um material lá, AG 5011, 6018, 90, bom, são vários materiais, e até os materiais que a gente planta hoje, e eu acho que essa evolução, ela se exemplifica justamente por essa evolução nos materiais que vem se plantando. Nós plantávamos híbridos duplos, com um espaçamento de 90 centímetros entre linhas, com uma população de 50 mil plantas por hectare, e colhíamos quando a safra era muito boa, a gente produzia 100 sacas por hectare em milho. Era uma safra muito boa de milho. E hoje são materiais completamente diferentes. Se planta com uma população maior, um espaçamento mais reduzido, uma adubação melhor, materiais com biotecnologia, Pro 3, Pro 4, e a gente colhe 250, 280 sacas por hectare. Então, toda essa evolução, ela vem de um trabalho da empresa que investe em genética, em tecnologia, do conhecimento sobre manejo que se foi adquirindo ao longo do tempo, e eu acho que também do capricho do agricultor em cada vez melhorar mais, evoluir no processo, nas máquinas, nas pessoas que trabalham conosco, que são extremamente importantes, né? O apoio que a gente tem no caso das sementes AgroSéries, desde aquela época, eu lembro o representante de vendas é o mesmo, o Flávio, e ele nos visita todo ano e nos dá as recomendações, nos ajuda a escolher o melhor híbrido para esse. Thales, esse ano vai querer fazer uma segunda safra de soja, então quem sabe a gente vai para um híbrido hiper precoce, vamos plantar essa época, ou não, espera um pouco para plantar porque está muito frio, quem sabe deixa para a semana que vem. Então, são informações que nos ajudam muito a tomar a decisão. E a AgroSéries é parceira disso há muitos anos. E eu espero que continue, né? A gente teve a oportunidade de visitar, ano passado, ano retrasado, a estação experimental ali de Cochilho, onde a gente viu os milho anão, né? Então, uma planta de milho de porte baixo e que é fantástico para nós como produtor poder, quem sabe no futuro, cultivar o milho, ao invés de trabalhar com uma população de 80 mil plantas, trabalhar com uma população de 120 mil plantas por hectare, sem o medo de que aquela planta vai cair com o primeiro vento que tiver. Quanto de produtividade a gente não pode ter com isso? Então, são tecnologias que estão vindo e a gente espera poder fazer parte disso e cada vez evoluir e produzir mais. Você comentou que existe esse apoio da marca no dia a dia, né? Inclusive pensando na escolha dos híbridos, com o consultor técnico e que, inclusive, seria o mesmo consultor há muito tempo. Existe uma relação de confiança. Como você vê, então, esse apoio técnico para você no dia a dia e como que isso influencia até para decisões futuras, né? Porque você falou, olha, ele pode até indicar, agora faz isso, faz assado, mas como que isso impacta ali no gerenciamento de toda a propriedade? É uma ajuda que você tem e é uma ajuda muito importante. Porque, como eu já estava comentando antes, você não tem muita margem para errar. Os erros, eles custam muito caro hoje em dia. Então, quanto mais informação você tiver
para você poder tomar uma melhor decisão, isso é fundamental. E muitas vezes a informação, ela vai dizer assim, olha, Thales, quem sabe não planta esse material. Para esse ano ou para a tua realidade, talvez não seja a melhor escolha, né? Então são informações, mostram credibilidade no processo. A gente é cliente das Sementes Agrosérias há 30 anos, também por causa disso, porque as informações que nos são passadas nos trazem credibilidade da marca, né? Pelo menos no nosso caso sempre foi assim. E só para reforçar, né, Kelly, Thales, a gente se preocupa muito com o profissional que atende o agricultor. A gente tem pelo menos 6 grandes momentos durante o ano, onde a gente reúne toda a equipe, né, de vendedores para treinamentos técnicos, treinamento voltado não só para o germoplasma, o posicionamento da genética, mas também sobre práticas de manejo. Então, a gente tem um cuidado muito grande que essas pessoas estejam sempre o mais preparadas possíveis para atender as necessidades dos agricultores, para se antecipar a situações ou para resolver situações já instaladas. Então, essa é uma grande preocupação, né? Hoje a Bayer investe muito em capacitação técnica, assim como investe muito em tecnologia, em pesquisa, mas o ser humano, a pessoa que está ali atendendo o agricultor, a gente tem um carinho muito grande por ela, porque é ela que vai fazer a gente escutar um depoimento como a gente escutou aqui do Thales, e eu, como funcionário, fico muito gratificado em ouvir isso, né? Dá um orgulho danado. E esse trabalho de escuta também, ele é fundamental, porque aí a Bayer consegue também atender às demandas mais urgentes do setor. Sem dúvida. Eu costumo dizer, né, que o melhor cliente, né, é aquele que te dá feedback, né? Então você está apto a escutar, né, não só elogios, mas principalmente pontos que te fazem melhorar ao longo dos dias é fundamental. Então, você escutar o cliente, você dar liberdade para o cliente falar para você aquilo que ele pensa, aquilo que ele gostaria de receber é fundamental. Acho que qualquer empresa gosta de ouvir um feedback do cliente pensando em melhoria de atendimento do próprio cliente. Bom, a gente ouviu o Thales falando agora há pouco sobre o milho anão, né? Mas o que a gente pode esperar daqui para frente das Sementes Agrosséries, né? Quais são os próximos passos da marca para continuar inovando e, claro, sempre apoiando a agricultura nacional? Kelly, a Bayer investe muito em pesquisa e desenvolvimento no mundo, né? E não é diferente no Brasil. Então, para os próximos anos, a gente continua no planejamento de inovar, trazer novas tecnologias, né? Nós estamos aí com uma nova tecnologia BT, para proteção ainda maior das plantas contra o ataque de pragas. Nós temos aí também, num médio prazo, um milho de baixa estatura, né, o que pode favorecer muito o manejo, favorecer muito a vida do agricultor e aumentar, obviamente, a produtividade. São tecnologias que estão em fase ainda de final de estudos, mas que devem vir aí nos próximos anos como um benefício para o agricultor, para a agricultura, né? Assim como sempre buscando genéticas mais aperfeiçoadas, mais adaptadas e mais específicas para cada situação, cada ambiente de produção. Então, com certeza, aquilo que a gente começou lá desde 97, a gente vem, vamos dizer assim, cumprindo com o papel de sempre trazer novas tecnologias, e elas virão também num futuro bem próximo aí, continuarão sendo estudadas e trazidas ao mercado brasileiro. Bom, agora é aquele momento, né, da gente deixar uma mensagem final para quem está acompanhando a gente aqui, o que dizer para o produtor e para a produtora rural? Eu acho que a primeira coisa é agradecer, né? Agradecer o produtor, aqui o Thales representando os produtores aí do Brasil, agradecer pela confiança, né? Gratidão por uma profissão tão desafiadora como é, e eles acreditarem na marca, acreditarem nas Sementes Agrosséries. E mais um recado, se eu pudesse dar, contem com a marca, contem com a nossa parceria, né? Nos chamem, fiquem ao nosso lado, que nós ficaremos ao lado de vocês. Tragam feedbacks, tragam pontos de melhoria e contem com essa parceria por muito tempo ainda, que a gente vai procurar atendê-los da melhor forma possível. Thales, por favor. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Falar de agricultura sempre é muito prazeroso, né? Para a gente que vive isso no dia a dia do campo. Ainda mais a cultura do milho, que é uma cultura tão desafiadora, mas, por outro lado, é uma cultura que, pelo fato de responder muita tecnologia, nos devolve
em termos de produtividade, um feedback de todo o trabalho que a gente faz durante o ano, né? Seja positivo, seja negativo, às vezes a gente erra, mas procura acertar sempre, né? E comentar que nós, como tu colocaste também, nós como produtores, a gente precisa de sempre muito apoio, muita parceria para nos trazerem informações, nos trazerem, escutarem as nossas demandas, né? A cultura do milho é muito desafiadora e a gente precisa de muito conhecimento para poder aplicar todas as tecnologias que a gente tem. E a Sementes AgroSéries sempre fez isso para a gente. Eu espero que a gente continue essa parceria por muitos e muitos anos ainda. Queremos produzir 300, 400, 500 sacos de milho por hectare. É possível, tem alguém que faz, então é possível. Então, obrigado pela oportunidade e continue essa parceria sempre. Bom, obrigada a vocês, o bate-papo foi ótimo, um momento realmente que a gente aprende sobre a cultura, então tenho certeza que foi um episódio que vai agregar para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada também a você, produtor e produtora rural que nos acompanhou até aqui. Fica o meu convite, claro, para você ir lá no canal AgroBuyer no YouTube para ver outros episódios deste podcast e também dos outros programas que a gente prepara sempre para você com muito carinho. Mês que vem tem mais Impulso Cast. Até lá, tchau!